que em nossa escola bíblica dominical nós falássemos sobre esse assunto, sobre a questão do racismo. Eu preparei o estudo, mas eu queria que nós fizéssemos como fazemos sempre em nossa escola bíblica dominical, que nós conversássemos sobre o assunto, que discutíssemos o assunto à luz da Bíblia e à luz do compromisso que temos com o Evangelho de Jesus. Tá bom? Eu vou projetar aqui um slide que eu fiz para orientar o nosso estudo. Eu quero partir de uma afirmação contundente, uma afirmação que tem a ver com aquilo que acreditamos que é o Evangelho, que é um pecado chamado racismo. O racismo é um pecado, precisa ser visto como tal, e nós vamos ler à luz do Evangelho porque que o racismo é um pecado. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de questionar, ou de responder, ou da gente conversar sobre, é justamente sobre essa questão aí. Realmente há necessidade, é necessário um dia da consciência negra? Como algumas pessoas falam, não seria melhor a gente falar de um dia da consciência humana, um dia onde todos... Por que um dia da consciência negra? Por que isso? Eu queria trazer alguns dados aqui que eu acho que eles, por si só, responderiam essa questão para a gente. Os dados são esses aqui. São indicadores de uma realidade posta em nosso país, que eu vou ler um a um. Então, no primeiro quadro aí tem os indicadores, no segundo, do meio, fala sobre os brancos do Brasil, e o terceiro aí sobre os negros. Então, olha esses índices de analfabetismo. Entre os brancos, 5,9% dos brancos são considerados analfabetos. O mesmo dado entre os negros, 13,3%. Já o nível universitário, entre os brancos, são 15%. 15% dos brancos têm nível universitário. Entre os negros, apenas 4,7%. E aí a gente já poderia falar sobre um dos temas aí que ainda é polêmico em nosso país, que eu acredito que não deveria ser, mas ainda que é a questão das cotas raciais. Por que é importante o processo de cotas nas universidades públicas do Brasil? Eu acho que esse segundo dado aí responderia essa questão. 15% dos brancos têm nível superior, contra apenas 4,7% dos negros. Uma outra expectativa de vida. Olha esse outro dado aí. Entre os brancos, vivendo no mesmo país, brancos têm 73,13. Aliás, desculpa, chegam até a média de idade de 73,13. Né? É uma média, então 73 anos. Entre os negros, 67 anos. Desemprego entre os brancos, 5,7% dos brancos estão desempregados. E os negros, 7,1%. Esse dado aqui é de 2019, então 2020 provavelmente, com certeza, isso aumentou muito, visto que os últimos dados dizem que a pandemia tem afetado, sobretudo, a população negra, e dentre a população negra, as mulheres negras têm sofrido mais, porque elas estavam na informalidade, trabalhando de vendedoras de rua, por exemplo, ambulante, e a pandemia veio e prejudicou bastante isso. O PIB per capita, né, o Produto Interno Bruto por pessoa, a média entre as pessoas brancas é de 22 mil, é uma estimativa anual, 22 mil, né, reais. Entre os brancos, 15 mil reais. Não, desculpe. 22, é isso mesmo. E morte por homicídio, esse eu acho que é o pior, e que está escancarado nas ruas foi o fato que aconteceu na quinta-feira. Entre os brancos, a morte por homicídio está em 29,24%. E entre os negros, 64%. Então, há necessidade da gente falar de um Dia da Consciência Negra em nosso país. Eu creio que esses dados falam por si. Aqui são apenas alguns, né? Existem muitos outros dados, muitas outras pesquisas, muitos outros números que justificariam por si só, sem muita discussão, sem muita reflexão, o porquê de um Dia da Consciência Negra em nosso país. O fato que aconteceu lá no Carrefour de Porto Alegre, que está gerando discussão ainda hoje no nosso país, uma das pessoas que falaram comigo foi assim, Lázaro, mas
ele morreu numa briga, não foi uma questão, ele morreu porque ele era negro. Foi uma briga no supermercado, ele brigou com segurança e na briga ele terminou morrendo. E eu fiz uma pergunta muito simples para essa pessoa que ele não soube me responder. Aliás, ele sabia a resposta, mas preferia não me responder. Eu falei o seguinte: quantas vezes você viu uma pessoa branca, um homem branco, sendo morto por um segurança de qualquer estabelecimento? Quando foi que você viu isso? Ele parou e falou: não, mas você tem que entender. Eu falei: não, me responda. E aí eu abriria aqui para vocês. Quando foi que vocês viram uma notícia? Segurança de supermercado, briga ou bate em um homem branco e até esse homem branco morrer. A gente não vê informações como essa. Mas sobre pessoas negras, sobre homens negros, a gente infelizmente vê, e não são casos isolados, a gente tem visto isso sistematicamente em nosso país, recorrentemente esses dados aparecem, e nós, enquanto cristãos, seguidores de Jesus, não podemos ficar insensíveis e alheios a tudo isso. Nós precisamos falar sobre o racismo. Então, por que é necessário um dia discutirmos o dia, pensarmos sobre o Dia da Consciência Negra? Porque nós temos compromisso com Jesus e aqueles e aquelas que têm compromisso com Jesus têm fome e sede de justiça. Não é isso, gente? Mas vamos lá. Eu dividi esse estudo em 3 questões, mas antes eu queria ler alguns textos bíblicos para a gente embasar. Racismo é pecado, mas por que racismo é pecado? Então, eu pedi que vocês abram suas Bíblias aí. Eu projetei aqui, mas são textos que é bom a gente acessar na nossa Bíblia, marcar para ler depois. Eu coloquei 3 textos. Um a gente já leu, inclusive, em um dos fóruns que a gente discutiu sobre racismo, que é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Alguém pode ler para a gente? Gálatas 3, 26 a 28. Quem lê? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeus nem gregos, escravos nem livres, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pronto. Todas as afirmações, todas as construções sociais, todos os comportamentos que neguem essa verdade, para nós é pecado. Então, assim, tudo que é organizado socialmente, e é uma coisa importante, gente, eu vou até falar hoje na mensagem de hoje à noite, existe um pecado cultural. Existe como é que eu posso falar? A parte do pecado que é pessoal, pecado nosso, de cada um de nós, mas o homem pecador, a pessoa pecadora, ela cria um ambiente pecaminoso. E ao longo da história da humanidade, a gente vê alguns ambientes construídos, norteados pelo pecado. Então, a gente viu acontecer isso com o nazismo, a gente viu acontecer isso com a escravidão, a gente vê isso quando o capitalismo selvagem destrói, por exemplo, todo o bioma, todo o ecossistema. São comportamentos, ou são construções culturais pecaminosas. O machismo é uma construção social pecaminosa. A xenofobia, a homofobia são construções sociais pecaminosas. E o racismo também é. Então, assim, e isso aqui talvez seja algo mais delicado, mas que nós precisamos olhar de frente. Na semana passada, teve um dos programas do Roda Viva que eu achei um dos melhores desse ano, que foi o com Preto Zezé. Não sei quantos viram, mas se você não viu, pesquise no YouTube, Preto Zezé, Roda Viva. Preto Zezé, ele é o fundador da CUFA, Central Única das Favelas, e ele foi presidente no início, saiu e voltou essa semana, voltou a ser presidente da CUFA. E ele falou algo que eu achei interessantíssimo. Ele falou o seguinte, que existe um racismo à brasileira, que é que nós vivemos em um país extremamente racista, onde ninguém é racista. Porque se perguntássemos aqui quem é racista, a gente fala, não sou racista. E de onde vem esse racismo? Se ninguém é racista, de onde vem esse racismo que afeta as pessoas o tempo inteiro? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar ou reconhecer é que todos nós somos racistas. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em uma cultura que moldou os nossos valores ou influenciou os nossos valores para sermos racistas. Mesma coisa nós homens. Nós homens somos machistas.
E por que nós somos machistas? Porque ainda que fala, não, mas eu já conversei sobre isso, já desconstruí, já refleti, já tenho trabalhado. Verdade, muitos já avançaram bastante, mas a maioria de nós ainda carregamos pecados culturais porque nós vivemos em um contexto onde os valores são construídos em cima disso. Os valores são construídos em cima disso. Então, qual é o exercício? É negar isso, porque eu sei que gera desconforto, né? Falar, todos nós somos racistas, todo mundo estranha assim, não sou. E aí eu volto à questão de Zezé. Como é que nós não somos? Ninguém é racista e o Brasil é um país extremamente racista. De onde vêm esses racismos? De onde vem? Quem é que pratica? São alienígenas que vêm, praticam o racismo e vão embora? Não, isso está experimentado, está sendo experimentado dentro de nós. E isso é extremamente desconfortante. É desconfortante. Mas nunca trataremos de fato com isso se não encararmos de frente o problema. E é como Paulo fala, examine, pois, cada um a si mesmo. Ao invés de negar, ao invés de tentar fugir, coloque o espelho diante de você e fala, tá, será que eu sou mesmo? Se eu sou, onde eu sou? Porque se nós fizermos esse exercício com muita honestidade, a gente vai ver que tem muita coisa dentro da gente que aponta para essa realidade. E como eu falei, ao invés de negá-los, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer um exercício de desconstruí-lo, porque é pecado. Bom, eu vou ler o segundo texto. O segundo texto está em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 36. Alguém pode ler? Eu vou ler. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Olha só, olha, obrigado, Rosângela. Olha o que Pedro chama a nossa atenção. Quem é o Deus que nós cremos? Né? É um Deus que não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. E olha só, que Pedro está falando isso dentro de uma cultura extremamente xenofóbica, que não considerava ninguém que não fosse judeu digno do amor de Deus. E aí Pedro tem acesso a essa informação sobre Deus. Agora nós sabemos, agora eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas ainda hoje a gente precisa reconhecer esse Deus que não faz acepção de pessoas, que não trata as pessoas de acordo com a sua classe, que não trata as pessoas de acordo com a sua cor de pele, com seu estereótipo, com seu biotipo. Não trata com essas diferenças. Nós que cremos em um Deus assim, e como ele termina, né? Que enviou seu Filho Jesus como Senhor sobre todos, a Igreja de Jesus não pode fazer acepção de pessoas. Não pode. Se há um lugar sobre a terra, se há uma comunidade na sociedade que não faz acepção, não deve fazer, uma comunidade que deve aceitar todos, essa comunidade é os seguidores de Jesus de Nazaré. Porque é um contrassenso dizermos que amamos um Deus que ama a todos se nós não estamos dispostos a amar a todos. É um contrassenso, é uma heresia. Isso é heresia. Isso é heresia. Eu vi que John colocou algum comentário aí, John, no chat, eu não estou conseguindo ler o chat. Você poderia falar, irmão? E aí John colocou mais pessoas. Se alguém quiser falar, gente, liga o microfone e fala, tá bom? Porque o chat Posso nem sempre eu sim. consigo ver. Diga aí, irmão. É só que na sua fala o senhor falou que todos somos racistas, e daí eu fiquei em dúvida sobre o que esse todos se referia, né? Porque esse todos eles não se aplicam a indígenas e negros que sofrem essa violência, né? Enfim, esse todos é um grupo muito específico que é a própria branquitude, que no seu auge de privilégio, de querer se manter no exercício de poder, cria essas hierarquias, né, sociais, políticas e culturais, e daí exerce essa violência contra essas populações, né? Enfim, então, esse todos, e o senhor, enquanto pessoa preta, tá falando desse todos, né? Enfim, eu só queria entender melhor isso. É isso. Quando eu falo de todos, John, eu estou falando de todos como uma sociedade, como uma igreja, por exemplo, né? Como discursos que às vezes a gente reproduz e que sustenta essa questão do racismo. Ou todos, quando simplesmente a gente se recusa a discutir isso.
quando alguém fala o seguinte, não, mas esse assunto não é assunto da igreja, não. Na escola bíblica dominical ele deve falar sobre a palavra de Deus, como se isso não tivesse a ver com a palavra de Deus. Então, assim, é óbvio, e é uma discussão que se tem ainda. O negro não pode ser racista com o próprio negro. Ainda quando reproduz o discurso racista, isso é fruto do racismo estrutural, que estrutura valores em nossa cabeça, que a gente não consegue identificar que aquela fala é racista. Ou quando, por exemplo, uma mulher é machista. Né? O machismo é tão violento que faz com que as mulheres se coloquem naquele lugar de inferioridade e reproduza discursos que sustentam isso. Então, quando eu falo de todos, eu estou colocando, por exemplo, né, falando da nossa igreja, todos enquanto igreja, né, enquanto igreja brasileira e como sociedade brasileira. Tá bem? Então, terceiro texto. E aí, gente, com toda a contribuição, por favor, é bem-vinda. Tá? Não estou trazendo aqui o estudo final definitivo sobre o assunto. O assunto é muito complexo e precisamos da contribuição de todas as pessoas. Tá bom? O terceiro Pastor, texto... Oi, posso falar rapidinho? claro, meu irmão. A Globo, ela fala muito sobre, ela joga os escritores de novelas sobre questões sociais e joga para as pessoas, porque sabe que as pessoas estão ali assistindo, uma grande maioria está ali ligada naquelas coisas, então coloca questões sociais. E a gente pode observar que eles colocam o negro como empregado doméstico, como lavrador, como assim, eles não dão assim um papel. E teve uma que ela era empregada doméstica, estudou, se formou uma excelente juíza e namorava o filho do patrão. E foi uma polêmica muito grande, porque eles diziam, você pode estudar, se formar no que você quiser, mas você continua sendo negra e eu não aceito na minha família. Isso passando para as pessoas, né? E recente, um ator, que eu estou esquecendo o nome dele agora, branco, Cláudio Verdes, ele adotou uma menina negra e ele deu um depoimento que foi vítima de muita crítica, e zombaria, e falavam muito sobre isso aí, e ele foi questionado, inclusive teve um lugar que ele entrou no restaurante, ele brigou, porque, inclusive seus colegas, alguns, brigaram com ele e questionaram por quê, que seria uma afronta ele fazer isso. A menina já grandinha, ele adotou cria até hoje, entendeu? E outros casos que a gente vê aqui no Brasil, porque, infelizmente, a gente é racista, a gente é, eu digo, eu não sou, senhor, mas eu digo Brasil, de uma maneira geral. Eu não me considero, porque eu tenho negros na minha família, a minha família é bastante misturada de negros, de caboclo, de índio, de sei lá, mas o meu avô, que já faleceu, ele era um tremendo racista, ele era um caboclo, assim, moreno claro, cabelo bem liso, e ele tinha um filho que já faleceu, um tio meu, bem escuro, que saiu já a geração da mãe, da avó, sei lá, mas ele criticava quando chegava, ele criticava os negros, ele chamava 13 de maio, escravidão, e eu sempre chamava a atenção dele, eu estava estudando ainda, eu dizia, meu avô, não é assim, o senhor não pode falar isso porque nós temos negro na família, o senhor sabe que nós temos, o senhor tem filho, tudo, mas o senhor não pode ser assim racista, o senhor não pode. E tinha uma menina que vinha sempre chamar a minha filha para brincar, eu passei esse período, estava na minha casa, na casa da minha mãe, e ele dizia, ó, tem uma 13 de maio aí na porta, ele chamando. Eu disse, pai, não diga isso, chama ele de pai. Não fale isso, porque isso é um tremendo racismo. Então, na ignorância dele, sem analfabeto, ele não estudou tudo, mas ele tinha isso com ele, no sangue dele. E a gente vê isso em várias famílias aqui. Entendeu? Deixa eu destacar duas coisas nessa sua fala, irmã Vilma, só para não me perder. A primeira da sua fala é uma questão que algumas pessoas falam, não, o problema no Brasil não é um problema racial, é um problema social. Exatamente. Né? O problema é porque eu sou pobre, mas não é verdade. Antes da questão social, tem a questão racial, porque, como a senhora falou, né, na novela, foi um caso de novela fictício, mas é verdade. Ela era juíza, mas ela não deixava de ser preta. Isso. Né? É um médico. Né? Tem um depoimento que até circulou nas redes sociais de um médico, de uma mulher que foi atendida, achou assim, você é médico e tal, e aí ele passou a receita, atendeu, se identificou como médico, era médico mesmo tal, passou a receita e a médica, olha, não confio, foi lá e falou, não confio nesse médico negro, eu quero que o médico branco me atenda e faça uma receita. Então, assim, não é porque a pessoa alcançou outros lugares na sociedade, não é porque ele é médico ou juiz que ele vai deixar de sofrer racismo. O racismo ele é muito enraizado na sociedade. E a segunda coisa é aquilo que John chamou a atenção. Pô, meu avô era negro e ele era racista porque ele praticava isso? Não, o racismo ele é tão violento, irmã Vilma, que faz com que nós, negros, sem percebermos, reproduzamos comportamentos racistas. A gente não percebe isso. Porque a gente faz a seguinte questão. Não, mas pelo menos eu tenho a pele mais clara.
Não, mas pelo menos meu Isso. cabelo não é tão crespo. Mas meu nariz não é tão chato. Então, o que é que o racismo faz? Olha como ele é violento. Ele faz com que a gente fique buscando em nós características brancas para diminuir a negritude que há em nós. Isso é uma violência. Foi isso que John falou. O negro ele não pode ser racista. Porque ainda quando ele reproduza comportamentos e afirmações racistas, ele está sendo também vítima de um racismo que é muito enraizado. Mas eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Segura mais um pouquinho aí. Isso é então, já que eles negros. Eu sou negro. Eu não vou. Ninguém me chamava para tal lugar, não, que eu sou negro. Eu não vou nem nessa festa que eu sou negro. Vocês dizem assim para me agradar, mas eles se acham conceituosos. Então, é uma questão muito polêmica. Mas vamos falar sobre o assunto. Hoje é apenas o pontapé. A gente vai ter que discutir sobre isso mais vezes, porque ele é muito complexo. Tá? Eu me lembro que o senhor começou, a gente teve até umas discussões tudo depois. Né? Mas vamos falar mais, tem mais assunto. Vamos lá. Muito para a gente falar sobre isso. Então, o outro texto que eu queria ler é esse aí, que eu acho esse texto interessantíssimo. Eu sempre cito ele, porque aqui está posto um dilema que os discípulos de Jesus viveram e que nós vivemos ainda hoje. Né? Somos discípulos de Jesus, mas às vezes reproduzimos valores e comportamentos que estão na sociedade. Alguém pode ler para a gente, por favor? Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56. Quem lê? Posso ler, pastor? Por favor, minha irmã. Os samaritanos, né? Não receberam Jesus, é o título. Isso. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente... Peraí, viu, pastor? O aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Obrigado, minha irmã Vilma. Minha irmã Luzia. Muito obrigado. Segunda vez, né, Luzia? Desculpa. Claro. Me perdoe. Eu e Vilma somos irmãs. Pronto. Eu sou muito carinhosamente do papai, lembra de mim 24 horas no ar. Mas não tem ciúme, não. Nesse humilhão, deixa para lá. Somos íntimas. Nesse texto aí, nesse trecho, tem algo que ainda hoje a gente precisa refletir bastante, que é quando Jesus responde: vocês não sabem de que espíritos são. Parece que vocês não sabem a quem vocês servem. Porque, meus irmãos e irmãs, a gente vive uma era em nossa sociedade, né, uma onda que tem invadido o mundo, que é a onda do ódio, o ódio justificado. Eu vou pegar mais uma vez o exemplo de lá de Porto Alegre, do Carrefour. Alguém pode dizer o seguinte: mas ele bateu primeiro no segurança. Gente, mas não justifica matar alguém asfixiado. Não justifica. Nós, cristãos, sempre estaremos do lado da vida. Nós não podemos negociar princípios que para a gente é eterno. Como é que nós vamos justificar o ódio? O ódio para a gente, o ódio nem contra os odiosos, a violência nem contra os violentos. Os cristãos não podem reproduzir isso. Nós não andamos. Eu vou falar muito escancaradamente, e porque eu acho que deve ser falado mesmo. Por que eu tenho bastante dificuldade? Vote quem quiser, mas eu tenho bastante dificuldade de entender quem defende o governo Bolsonaro. Tenho dificuldade. Um cristão defender. Eu tenho dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque é uma questão de opção política? Não, gente.
Cada um vota em quem quiser, não estou aqui para defender político nenhum, não. Mas um governo que é sustentado em cima de discurso de ódio, um cristão não pode apoiar. Entendeu? Ah, então você está dizendo que você tem que votar, não estou dizendo que você tem que votar em ninguém. Você, enquanto cristão, sua consciência diante de Deus. Tá? Mas eu tenho dificuldade, por quê? Porque um governo que se fez a sua campanha baseado em um princípio que bandido bom é bandido morto, nega um Cristo que, diante de um bandido, falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Nosso Cristo fez isso. Nós queremos que bandido bom é bandido convertido, bandido lavado e remido no sangue do Cordeiro. É o que nós acreditamos. Então, perceba, não é apenas uma questão de agenda política. Não é apenas uma questão de que você é de esquerda ou você é de direita. Não, gente, como eu disse, vocês votem quem você quiser. Votem quem você quiser, por favor. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando o seguinte: mas eu votei nele lá nas eleições, beleza, ok? É questão sua e Deus. Mas continuar sustentando depois de várias coisas acontecendo, eu tenho dificuldade, irmãos. Porque nós queremos um texto como esse. De que espírito vocês são? Quem é que orienta a sua vida? Enquanto cristão, quem é que orienta a sua vida? Diga, irmã, é Deise que está falando? Oi, Naura. Sim, é Deise. Oi, irmã Deise. E a afirmação que o governo fez, tanto o presidente da República como o vice, depois do caso acontecido, o vice dizer que no Brasil não tem racismo, o presidente dizer que o Brasil tem questões mais importantes do que o racismo, isso já mostra o negacionismo do governo com relação ao racismo, né? Não se admite isso. Eu fiquei assim horrorizada com o que aconteceu, porque nada justificava que acontecesse aquilo. Inclusive, disseram que ele tinha uma passagem pela polícia por conta de violência doméstica, mas não justificava também ter se matado ele. Entendeu? Tivesse negociado, algemado, fizesse alguma coisa. Preso, ele sairia lá preso. Se ele agrediu alguém, os seguranças, eles imobilizariam o homem, eles sabem disso, eles têm técnica de imobilizar. Mobilizaria, chamava a polícia, ele estaria lá preso. Resolveu o problema. Como aconteceria se ele fosse uma pessoa branca? Eu trabalhei em shopping, já vi várias pessoas brancas criando barraco, e o segurança, o máximo que faz quando faz alguma coisa, e eu vi vários fatos como esse, de uma pessoa branca xingar o gerente, colocar dentro da casa, fazer uma arruaça na loja, e o máximo que segurança faz é tentar acalmar os ânimos e conduzir ele para fora da loja. Então, assim, por que isso? Não, então você está querendo dizendo que queria que acontecesse a mesma coisa com a pessoa branca? Não, não quero que aconteça com ninguém. Mas o que eu estou falando é que o racismo está aí, só não vê quem não quer. E negar, meus irmãos e irmãs, negar isso é pecado. Porque os dados, ainda hoje, é de morte, e morte violenta, e morte brutal. Diga, John. O senhor falou isso, é uma coisa interessante de se pontuar mesmo, né? Porque há algum tempo atrás, o que se tinha, o discurso, enfim, é que o racismo no Brasil ele é velado, né? E aí, quando a gente pensa em algo velado, é algo escondido, algo que está por debaixo dos panos. E a gente vê essas situações e a gente começa a mudar esse tipo de fala. Porque o racismo ele não é velado, ele é muito escancarado e as pessoas elas se sentem muito confortáveis em expor essas suas violências, né? Enfim, e daí a gente começa a repensar isso, né? E começa a se tocar com... A gente começa a perceber, né? Com mais facilidade, digamos assim. Não com menos dor, mas com mais facilidade. Essas situações de racismo, né? Que a galera diz que isso aqui é velada, né? Por exemplo, o racismo na fala, na língua, né? O racismo de uma olhada e de não sei o quê, sabe? Esse racismo do dia a dia que a gente está já acostumado, já aqui, né? Acostumado entre aspas, né, no caso. Enfim, mas olhar para essas situações e entender que isso não é velado. Que a pessoa ela não se sente envergonhada de fazer isso, ela não tenta esconder isso, ela faz isso de uma forma muito escancarada, né? E naturalizada. E acha que, né? Não, isso mesmo. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, como é que isso se organiza. Então, eu estou tentando embasar biblicamente por que o racismo é pecado, e eu acho que já ficou claro. Né? Por que é pecado? Tá? Mas aí, eu queria fazer essas duas afirmações. Primeira é essa, que na fé cristã não há espaço para as diferenças sociais, raciais e de gênero. Não há. Não há. Tá? Outra coisa,
E quando eu falo diferenças, é achar que um é superior ao outro. Né? Porque a gente pode discutir o papel do homem, o papel da mulher na sociedade, ok. A gente pode dizer que são questões diferentes, tudo bem. Mas somos iguais. Somos iguais. Tá? Outra coisa, qualquer ação, e aí é o que chama a atenção para a gente, qualquer ação, discurso ou insinuações que promovam, sustentem ou incentivem ações racistas são contrárias à fé cristã. E aí eu volto à fala lá que eu disse sobre o atual governo. É anticristão. Mas ele não disse que é a favor da família, ele não disse que verdade, tal. Citar versículos bíblicos não quer dizer que ninguém é cristão, gente. Acho que isso a gente já superou, isso a gente já aprendeu há bastante tempo. Né? Jesus já falou isso para a gente, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, qualquer ação, insinuação, discurso que promovam, que sustente, incentive ações racistas são contrárias à fé cristã, até mesmo a nossa conveniente omissão. Então, quando a gente finge que não vê, quando a gente evita o assunto, é pecado também. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, depois de embasar biblicamente o que é ou por que o racismo é pecado, queria trabalhar 3 pontos. Primeiro, o que é o racismo? Tá, mas o que é o racismo? Então, esse é uma definição do dicionário, e eu trouxe mais outros 2 teóricos para falar sobre racismo. Então, o que é que o dicionário diz? Racismo é um preconceito e discriminação direcionada a quem possui uma raça ou etnia diferente. Geralmente se refere à segregação racial, comportamento hostil dirigido a pessoas ou aos grupos sociais que pertencem a outras raças e etnias. E aqui a gente trata outra questão, que também de vez em quando eu ouço aí e tenho que conversar sobre ele, sobre o bendito ou o maldito racismo reverso. Já viu isso? Eu sou branco e também sofro racismo. Não, você pode sofrer uma piada de mau gosto, você pode ouvir um comentário sem graça, você pode... Mas racismo não. No Brasil, quem sofre racismo são negros e indígenas. E por que isso? Eu vou citar 2 teóricos que vai lançar mais luz sobre o assunto e nós vamos compreender um pouco melhor. Né? Primeiro é um comentário da Djamila Ribeiro, uma filósofa, que ela trata bastante o assunto, e ela fala o seguinte, né? O que é o racismo? É um sistema de opressão que nega oportunidades a grupos por conta da sua cor de pele. E a pergunta é, quem é um grupo no Brasil que sofre com a negação de oportunidades por conta da sua cor de pele? Quem é o grupo? E olhe, sofre exclusivamente por conta da sua cor de pele. Como assim? Tendo 2 pessoas, uma negra e uma branca, nas mesmas condições sociais, intelectuais, enfim, nas mesmas condições, e uma deixa de ter a oportunidade somente por conta da sua cor de pele. Por isso o racismo é contra a pessoa negra. Perceberam aí, gente? No ambiente de trabalho tem 2 pessoas igualmente capazes, 2 pessoas igualmente capacitadas intelectualmente, graduadas, enfim. E uma tem a oportunidade de ascender profissionalmente e outra não. O racismo se explica aí. Então, é por isso que não existe racismo reverso. Ok? Mas eu vou trazer um outro teórico que nos ajuda a compreender um pouco mais, que esse eu acho que ainda é um pouco melhor. Olha o que ele fala que é racismo. Esse é o Silvio Almeida. Silvio Almeida diz o seguinte, que é um jurista. Um processo histórico e político em que são atribuídas vantagens sociais a determinados grupos e desvantagens a outros. Então, como dizem, só pode haver racismo reverso se houver 300 anos de escravidão da pessoa branca no Brasil. Aí nós vamos começar a falar de racismo contra o branco. Mas os 300 anos de racismo foram contra o negro, a população negra. E esse racismo, essa escravidão. E a escravidão tem consequências até hoje na nossa sociedade, e as chagas estão aí abertas para quem quiser ver. Então, o que é o racismo? O racismo é esse processo histórico. O Brasil tem essa chaga na história, que é inegável. E aí também foi baseado até no que a irmã Deise falou. Por que nós temos bastante dificuldade de lidar com o racismo? Porque a gente não consegue tratar com as nossas dores. A Alemanha tem um museu do Holocausto. E lá, falar de nazismo é crime. Por que no Brasil a gente falar de racismo, falar de escravidão não é crime? Porque a gente não sabe lidar muito bem com essa história.
Não há um museu da escravidão no Brasil para a gente levar as nossas crianças e as nossas crianças saberem os horrores que aconteceram ali e crescerem sabendo que aquilo jamais pode reproduzir. Jamais pode acontecer novamente. Oi, quem é? Já que você fala do museu, aí entro na minha área. Opa, vamos lá, Priscila. Veja, uma coisa assim também, outro ponto que a gente tem que entender é que a questão da negritude e tal, não é a questão do racismo está muito atrelada à escravidão, mas uma coisa que a gente tem que entender e começar a divulgar é que a gente tem uma herança cultural riquíssima, heranças, porque eram vários reinos e tal, né? Então, eu recentemente até vi uma frase, né? Assim, essas frases de status e tal, né? Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de reinos, tal, maravilhosos da África, etc. Então, essa questão também de você valorizar, né, questões antes da colonização europeia lá na África e mostrar, né, essa descendência que a gente tem e a gente se sentir como brasileiro, todos os brasileiros descendentes disso, né, também. Não só de um passado europeu, né, que Portugal, né, assim, às vezes eu leio coisas assim em história e tal, né, principalmente de livros mais antigos, livros didáticos e tal, né, essa exaltação, né, a herança portuguesa e tal, e desmerecer completamente a herança indígena e a herança negra, né? E aí o senhor falou de museu. Realmente, essa questão do judaísmo é algo que eu já tenho pensado há muito tempo, porque é o meu campo de estudo, né? O judaísmo e a Igreja Católica. E eu já percebi, assim, como os judeus, depois do Holocausto para cá, como eles comparam essa briga, né? De mostrar ao mundo o que aconteceu. Então, é filme, é documentário. E aqui, recentemente no Brasil, eles ganharam a causa de ser divulgado isso e de falado na escola, o Holocausto, né? Que já vinha assim, mas eles ainda conseguiram deixar isso como um fato dado, né? Assim, olha, vai ter que se ensinar isso como lei, como obrigação. Como nós temos a lei da questão da cultura afro-indígena, né? Que está começando a ser falada agora nas escolas, mas a gente tem que falar disso, né? É a questão do museu que o senhor falou, isso é importante porque como dia, né? Como a gente tem assim um dia para representar, né? Isso é importante por quê? Porque está mostrando está mostrando que nós estamos querendo ser vistos, né? A comunidade, isso é importante para nós brasileiros. Então, quando a gente coloca um dia como o dia 20 de novembro, quando a gente faz um museu, né? E eu tenho assim a maior raiva de um museu aqui de Laranjeiras, que ele é chamado Museu Afro. Mas você vai visitar? Não sei se o senhor já foi lá. Já foi? Museu Afro. Aí você pensa, tá legal, Museu Afro. Né? Você chega lá, embaixo é só escravidão, só escravidão. Meu Deus, é um negócio tão trash. Assim, não, o nome desse negócio aqui tem que ser Museu da Escravidão, que é válido, que tem que ter. Mas não é Museu Afro ali. Aí você vai na parte superior, só tem religião. Então, assim, o que é herança? Para alunos que vão lá e tal. O que é herança do negro que é escravidão? E assim, isso é absurdo. E muita crítica com relação a esse museu, mas ainda está lá com o mesmo nome e funciona do mesmo jeito. Aí eu fui ao museu já algumas vezes, o Museu de São Paulo, Museu Afro de São Paulo. Gente, que lugar maravilhoso. O negócio é imenso, 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 né? Eu fui lá com um amigo, e aí, quando eu fui lá a primeira vez, eu fiquei impressionada. Eu disse, Kleber, eu nunca mais vou chamar aquele museu de Sergipe de Museu Afro. Porque aqui é um museu afro de verdade, que mostra o que é a cultura africana. O que é várias, né? Assim, um negócio impressionante, lindíssimo e belíssimo. Riquíssimo, extremamente rico. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a desconstruir e conhecer, né? Querer conhecer, né? Porque é aquela questão, não, eu quero me parecer com o branco cada vez mais, como o senhor falou, né? Então, eu quero ir buscar a cultura branca e tal, que não é ruim, entendeu? Eu acho que cultura a gente não tem que ter entrave nenhum, e principalmente quando faz parte da nossa, e a nossa não é só essa portuguesa, mas a indígena, a negra, né? Que é fantástico. Então, o preconceito, o racismo, a gente vê nessas coisas também, essas pequenas coisas, né?
complicado. É por isso, então, exatamente por isso que o racismo ele é algo direcionado exclusivamente ao negro. Porque todo esse processo histórico somos nós, negros, que sofremos com isso. Né? A questão da estética. Quantas mulheres negras sofrem com a aceitação de si mesmas e fazem de tudo para negar os seus traços? Por quê? Porque entende que não é bonito, não há uma estética ali bonita. Então, esse processo é um processo direcionado ao povo negro. Né? Enfim, vamos lá. Então, definimos racismo. O que é racismo? Racismo é isso. E como isso acontece? Como é que isso acontece na nossa sociedade? Como é que essas coisas surgem? Então, eu quero dividir em dois aspectos, e como eu disse antes, gente, é um assunto muito complexo, muito grande, e não vai ter como abordar tudo aqui, mas eu defini um caminho, e aí quem quiser fazer alguma contribuição, alguma observação ou alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Então, eu dividi em duas partes, né? Cultural e estrutural, que é a mesma coisa, mas só para a gente organizar aqui o estudo. Então, como eu falei, 300 anos de escravidão, e toda a crueldade no processo de escravidão que começava. Escravidão ela não começa quando os negros pisam em terras brasileiras. Eles começam com um processo de captura na África. Tá? Então, assim, como é que acontecia isso? Os europeus, eles chegavam, principalmente os portugueses, chegavam nas costas, né, próximo ao mar, obviamente, onde organizavam os seus fortes, tal, e a captura acontecia continente adentro. E, às vezes, os povos, as pessoas capturadas, elas eram a distância de 10, 15, 20 dias de caminhada desde do seu lugar de origem, né, da sua tribo, até esse forte, onde a base europeia ficava. Então, imagine já crianças, idosos, mulheres grávidas caminhando acorrentada por 10, 15 dias pela mata, já começa aí. Depois disso, eles ficavam armazenados em galpões, em porões, amontoados, jogados, que às vezes com a janela apenas para entrar e sair, até esperar a quantidade suficiente para encher um navio negreiro. E o navio negreiro trazia entre 350 a 500 pessoas no porão, deitadas uma em cima da outra, com uma espécie de beliche, mas não era bem um beliche, eram camadas, onde ficavam deitadas, viajavam deitadas, em viagens que duravam entre 1 a 2 meses. É por isso que a mortalidade era absurda, o índice de pessoas que morriam nesse processo. Mal alimentadas, expostas a condições extremamente precárias, até chegar no continente americano, né, no Brasil e nos países da América Latina. Então, olha como o processo é extremamente cruel. E ainda quando chegavam aqui, uma estratégia que foi utilizada muito no Brasil é a seguinte: chegavam os povos, as famílias, mas não iam todos para a mesma fazenda. Às vezes o filho ia para o Rio de Janeiro, a mãe ia para Pernambuco, o pai ia para a Bahia, separavam a família porque assim enfraqueciam, né, evitavam os motins, as revoltas. Então, imagine esse processo todo acontecendo com a pessoa. E imagine isso acontecendo ao longo de 300 anos. Então, nós não estamos falando de algo simples. Não foi um acidente. Não foi uma coisa pontual. Foi um sistema legalizado em nosso país. E ainda quando foi proibido o tráfico negreiro, ainda assim o governo se beneficiou da escravidão, que durou, gente, 300 anos. Então, nós temos uma chaga aberta em nossa nação ainda hoje. Porque são 130 e poucos anos, é isso, da abolição da escravatura? 130 e poucos, não é isso? Não é isso, gente? Mais ou menos isso, né? 130 e poucos. Gente, 130 e poucos anos. Faço aniversário já, 35 anos. Meu pai faleceu com 72 anos. Provavelmente o pai do meu pai, o avô do meu pai, foi uma pessoa escravizada. Provavelmente o avô do meu pai foi uma pessoa escravizada. Então, Pastor, assim, algo muito próximo a gente. Diga, Priscila. Extremamente próximo. Eu tenho uma tia que ela tem 106 anos. Eu até falei isso uma vez aqui numa reunião. Minha avó fez 102 semana passada, retrasada. Tá vendo? Então, os pais dela, dessa minha tia, conviveram com escravos na fazenda lá da família, aqui no interior. Então, assim, é muito próximo, entendeu? Muito próximo.
Então é extremamente próximo, como o John falou aí, de liberdade, né? Porque tem uma música muito Pastor, boa, tem uma música muito boa do Lazo Macumbi, não sei quantos conhecem. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Lazo Macumbi, do Xará, lá da Bahia. E a música é 14 de Maio. Você conhece, John, essa música? 14 de Maio. Maravilhosa. Depois escutem essa música que vale a pena. Diga, alguém pediu a fala aí. fui eu, Coraci. Diga, Cora. A minha tataravó, o nome dela era Dona Teófila, que não é o nome original dela, mas foi preservado Teófila Uzeda. E as pessoas de lá de São Félix, contando a história dela, né, e dizendo que ela foi pegada a cachorro no mato. Já conheceu essa expressão? Não. Provavelmente negro fugido, né? E foi pega cachorro no mato, e aí se casou com o meu tataravô. Mas assim, eu só confirmando que não é uma coisa tão distante assim. Mas eu queria também, eu acredito que você vai tocar nesse assunto, mas o modo de agir do colonizador, do dominador de uma terra, do escravizador, né? E que desde que o mundo é mundo, a gente lendo a escravidão de Daniel, por exemplo, né? Pela Babilônia. E é interessante como isso é sentir. Eu sinto esse modo de operação do dominador na nossa cultura. No caso de Daniel, foi mudado o nome, ele foi feito um eunuco, ou seja, eles foram castrados, provavelmente não era dado a eles a possibilidade de descendência, eles tinham que passar um tempo comendo a comida do palácio e aprendendo a cultura do dominador, para poder funcionar dentro da engrenagem que o dominador escolheu para eles. Então, é, é uma estrutura tão aprofundada em nossa história, porque uma coisa está extremamente ligada à outra, não é? Foi o colonizador português, europeu, o pensamento do dominador, o estilo de colonização que foi feito no Brasil, não era, a princípio, de forma alguma, eu acho que os professores de história devem ter o termo correto, não era para moradia, nem, a princípio era só de exploração, e depois a escravidão vem cooperar, eu não sei qual é a palavra exata a usar, mas ela veio junto com esse processo todo. Então, eu tenho um amigo africano que hoje mora em São Paulo e ele disse que a desconstrução da África no Brasil é uma coisa impressionante para ele. Ele veio para o Brasil acreditando que nós éramos irmãos, nação irmã. E ele chegou aqui e ele ficou muito chocado, assim, né? Disse, nossa, essa África essa África daqui não existe. Inclusive foi dele que eu ouvi, porque a defesa do Iorubá como língua, como crença, né, e modo de resistência. E ele disse que não, essa é uma das etnias lá da África. Nós temos muitas. A minha etnia é Ibu. Eu descendo de Abraão diretamente. E nós não adoramos outros deuses, nós somos monoteístas. E aí ele criou para mim, ele apontou para mim uma África que não é essa África que é mostrada aqui, que de certa forma virou uma maneira de resistência, né, do povo negro, mas que também é
essa essa coisa entranhada em todas as áreas, assim, na economia, na cultura, na religiosidade, é uma coisa que realmente não se esgota de forma nenhuma em pouco tempo. E Não tem eu louvo como. a Deus porque Nós estamos vamos tendo abrir esse aqui, momento. Cora. Exato. Nós vamos abrir aqui entendendo que é um assunto que ainda tem vários desdobramentos e várias questões a serem discutidas, né? Por exemplo, você fala dessa negação. Salvador é a cidade negra, a maior cidade negra fora da África, Salvador. E a gente nunca teve um Sim. prefeito negro, né? Não lembro de prefeitos negros em Salvador. Então, assim, a última equipe do governo, da prefeitura, não tinha negros. Tem uma foto emblemática, né, do prefeito ACM Neto com toda a sua equipe de pessoas brancas, né? Então, o que isso aponta? O que isso quer dizer? É Muito justamente forte, nessa negação, muito essa forte o construção. racismo em Salvador. Pois é. Vamos lá. Então, 300 anos de escravidão, né? E aí a marginalização e abandono. Por quê? Porque logo após, aí, como eu falei da música 14 de Maio, interessante que logo depois, quando houve a abolição da escravatura, a abolição formal, os negros e as negras foram lançados às ruas. Então, a oportunidade de emprego desse novo Brasil que surge, né, Brasil industrializado, o Brasil que estava expandindo, a mão de obra que foi acolhida foi a mão de obra europeia, italiana, que vieram para o Brasil, né, espanhóis que vieram para o Brasil, receberam terras, receberam incentivo do governo, e os negros que estavam aqui foram para as ruas. E aí a gente vai ver logo mais aqui um problema do encarceramento que começou dentro desse processo, porque veio a lei da vadiagem para colocar na cadeia todos aqueles que não tinham casa, que viviam pelas ruas e eram considerados vadios. Então, olha como o processo continua sendo cruel. Diga, Priscila. 300 anos não, 388 anos. Exato. Mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Então, depois tem esse processo de marginalização e abandono, né? E aí surgem as favelas, a favelização do Brasil e a violência. Porque de onde surgiu as favelas? Daquele povo que não tinha para onde ir, que não tinha onde ficar, e aí subiram os morros, foram construir os seus barracos nos morros, né? E aí, junto com isso, veio o preconceito dos vadios, desses pretos vadios, e as privações diversas que a população negra teve no Brasil. Então, como é que um povo que passou por tudo isso, aliás, como é que um povo que não passou por tudo isso pode dizer que há racismo reverso? Não tem, gente. Para que haja um racismo reverso, para que haja um racismo contra a pessoa branca, as pessoas brancas desse país precisariam passar por algo semelhante a isso, e não é o que a gente tem. Mas aí eu trouxe aqui algo interessante para a gente pensar como o racismo está entranhado em nossa sociedade e a gente não percebe. Algumas frases, expressões racistas que estão muito senso comum na sociedade, e aí você não precisa dizer, mas só pense quantas delas você falou e usa sem pensar. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, fazer nas coxas. Já viu essa expressão? É uma expressão racista. Por que racista? Porque esse material foi feito pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, tá? E ele diz o seguinte, que fazer nas coxas é uma expressão usada quando se faz algo de forma desleixada, de qualquer jeito. O termo surgiu pelo hábito das pessoas escravizadas moldarem telhas em suas coxas, e devido às diferentes formatos de corpo, elas acabavam saindo, não se encaixando corretamente. Então, cada um saía de um jeito. Então, fazer nas coxas é uma expressão que surgiu da escravidão, portanto, uma expressão preconceituosa, racista. Denegrir, essa usa bastante, né? Denegrir, o que é denegrir? Denegrir é usado no sentido de desqualificar, caluniar. Entretanto, é um termo racista, usado desde o período em que o Brasil era escravocrata. Por que denegrir é ruim? Porque denegrir é tornar negro. E tudo aquilo que é negro é ruim. Então, quando eu vou denegrir a imagem de alguém, é fazer com que alguém se pareça ou tenha características ou comportamentos do negro. Logo, é ruim. Tá? A coisa está preta, isso está claro, né? É uma expressão usada quando algo não é agradável, fazendo a imagem do preto como algo desconfortável.
né? Esse preto, como a irmã Vilma falou, 13 de maio está aí na porta querendo falar com você. Né? Mercado negro, né? Muito semelhante também. O termo é usado para algo ilegal, errado e ilícito. Mais uma vez, o negro sendo usado de uma forma de conotação negativa, com uma conotação negativa. Criado mudo. Essa eu descobri recentemente, eu achei de uma crueldade absurda. Né? O que é o criado mudo? As pessoas escravizadas que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam a noite imóveis ao lado da cama com um copo d'água. E para não incomodar o sono do seu senhor, eles precisavam ficar mudos. Por isso a expressão daquela mesinha que fica do lado da cama, de criado mudo. E aí algumas lojas, inclusive de imóveis, não estão mais usando essa expressão criado mudo, e sim mesinha do lado da cama. Porque isso eu li em outro lugar, dizendo que isso era tão terrível, mesa lateral, obrigado, Dani, tão terrível que alguns desses escravos, dessas pessoas escravizadas, eram cortadas a sua língua justamente para que ela não pudesse falar nada e não incomodar o sono do seu senhor, né? Seu senhor não, daquele demônio que escravizava ele. Uma outra. Então, são expressões que estão no nosso cotidiano, que alguém pode até falar, mas o que tem a ver isso, né? Besteira isso. Será que é besteira mesmo? Diga, Neto. Inclusive, a irmã Priscila mandou um material no grupo da igreja e o material traz algumas outras expressões, então bem interessante o material. E aí que a irmã Priscila enviou, acho que foi essa semana, inclusive, que ela mandou. Então, só para falar que existem outras expressões que contém naquele livro que ela mandou lá. Pronto. Então, assim, gente, são coisas que alguém pode falar o seguinte, como eu disse, obrigado, Neto. É bobagem isso. Gente, se faz referência a algo que é pecaminoso, para a gente não é bobagem. É aquele negócio que a gente usa aí de o que é que tem? Não, não é o que é que tem. É algo que faz referência a uma realidade que ainda é perversa e cruel em nossa sociedade, e nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos a isso. Né? Então, tem essa questão cultural, que está muito banalizado, mas tem uma questão estrutural, que essa eu vou gastar um pouco mais de tempo. Então, nessa questão da naturalização, a gente vê, por exemplo, 3 realidades. Primeira realidade, os ambientes de poder. Né? E esses ambientes de poder, geralmente, em sua maioria esmagadora, são ocupadas por pessoas brancas. E a gente não questiona isso. Por que é que os nossos representantes, por que é que as pessoas de poder em nosso país são majoritariamente brancas? E isso é tão naturalizado que quando a gente vê uma pessoa negra ali, a gente acha estranho. Né? Por exemplo, tinha aquele ministro do STF, que eu esqueci o nome dele agora, gente. Me lembra o nome dele aí? Joaquim Barbosa. Foi um teste aí. Olha como todo mundo sabe. Ninguém ficou em dúvida. Mas se eu falar, e aquele outro branco, gente? Me lembra o nome dele aí? A gente ia perguntar qual. Só tinha Joaquim Barbosa. Porque tem vários brancos para um negro. Foi fácil identificar. E aí algumas pessoas utilizam o seguinte, tá vendo que é fácil? Tinha Joaquim Barbosa lá. É o que utilizam, às vezes, uma pessoa negra que conseguiu alcançar um lugar desse para dizer, tá vendo que não há racismo? Se houvesse racismo, ele não estaria lá. Gente, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Olha essa foto aí, o Judiciário do Rio de Janeiro, no biênio 2018-2020. Os juízes do Estado do Rio de Janeiro. O que é que tem de estranho aí nessa imagem, gente? Todos brancos. A gente naturalizou isso. A gente vê isso que é normal. A gente estaria aqui escandalizado se fossem todos negros. Meu Deus, que coisa... Por que isso? Porque está naturalizado. É normal. Ninguém se questiona chegar no consultório médico e ser atendido por um médico branco. Normal. Mas se for um médico negro, a gente chega em casa falando, rapaz, fui atendido hoje por um médico negro. Por uma médica negra. Né? Está naturalizado. Oi, Priscila. Por causa desse tipo de foto aí, que essa realidade que se perpetua, uma empresa que decide no Brasil fazer algo diferente, um treinamento só para negros, né? Foi tão atacada, tão esculachada e tal, porque estava fazendo racismo. Agora, as mesmas pessoas que atacaram ela não atacam o Carrefour pelo que aconteceu, né? Ao contrário, atacam as pessoas que estavam manifestando contra o Carrefour. Então, olha a situação aí.
Pois é. Não, e uma coisa que eu sempre ouço, assim, né? Quando eu falo, não, Jesus era negro. Não, pastor, Jesus não era negro, não. Vai explicar que Jesus não era negro, porque os orientais... Mas a Europa, o tempo inteiro, mostra Jesus branco e ninguém questiona. O tempo inteiro, nossas revistas, falam Jesus branco. Ninguém fala nada. Mas basta falar que ele era negro para a pessoa explicar etimologicamente, né? Que, de acordo com a etnia, a construção que... Não, ele era europeu, então ele era mais pardo e tal. Naturalizou, a gente naturalizou. Tem outra imagem aqui. Então, como eu falei, está naturalizado nos ambientes de poder, no judiciário, né, no legislativo, como eu falei, em Salvador, por exemplo, a gente vê tanto o legislativo quanto o executivo, a maioria das pessoas brancas. E aí tem outra foto aqui, que é o alto escalão do Exército Brasileiro. Né? O Mourão, eu queria que ele me explicasse isso aqui. Mourão, que é do alto escalão do Exército, ele olhasse para essa foto aqui e falasse, por que não tem negro aí? Então, as Forças Armadas do nosso país. Por que é normal a gente olhar para uma foto como essa, não ver pessoas negras e ninguém questionar? Sendo que no Brasil, mais da metade da população se identifica como negro. Então, está naturalizado para a gente. É normal. É normal isso acontecer. Então, está naturalizado nos ambientes de poder e na representatividade. Como assim? Na televisão. Chega para a televisão, normal. Agora que tem discutido muito isso, algumas emissoras têm, né, tá abrindo espaço, tal, mas ainda é majoritariamente branca. Outro, os professores. Quantos professores negros vocês tiveram na universidade? Pensaram nisso já? Líder de departamento, chefe de departamento. O professor mais conhecido, os professores mais conhecidos, mais importantes do seu departamento. Tá? E outra coisa que para mim aqui em casa a gente chama sempre atenção: brinquedos e desenhos animados. Sabe aquele negócio na escola de cor de pele? Me dá um lápis cor de pele. Qual era o lápis cor de pele que a gente estava falando, gente? Ah, besteira isso. Rodinha, Será mesmo? rodinha, claro, Né? Será mesmo que é besteira? Oi? É, a cor da pele dele, né? Às vezes nem era. Entendi. Laura. Tá lembrando isso. Uma vez que a gente estava com Laura, ela falou isso. Que por que o lápis de cor de pele não é a cor da minha pele? E aqui em casa a gente resolveu isso. A gente fica no Netflix procurando programas e desenhos que tenham personagens positivos negros, né? E a gente tem uma Bíblia que os personagens são negros, que eu recomendo, já falei aqui outras vezes. Livros de histórias infantis com personagens negros. E isso, gente, para a construção da identidade de uma criança que se olhe e fala assim, eu não preciso alisar o meu cabelo para me parecer bonita. Eu vejo personagens de destaque que são bonitas e que se parecem comigo. Isso para uma criança faz absoluta diferença. Né? Tem mais. Filmes, séries, literaturas. Né? Os livros que você lê, por exemplo, os autores são brancos ou são negros? Irrelevante isso, eu me preocupo só com conteúdo. Ok? Mas por que a maioria é branca e a gente nem... Por que as nossas séries que a gente mais gosta, as pessoas são brancas? Porque está naturalizado. A gente não se pergunta. A gente se questiona quando é o contrário. Quando a gente liga um programa de televisão e o protagonista é uma pessoa negra e não é um filme temático como Pantera Negra. Um filme normal que a gente está assistindo ali, ou lendo um livro, um romance, e lá pelas tantas a gente descobre que o autor é negro, que o protagonista é uma pessoa negra. Isso chama a nossa atenção. Por que chama a nossa atenção, gente? Porque está naturalizado. Tá? E aí o contrário disso. Né? Então percebam, ambientes de poder e representatividade está naturalizado a pessoas brancas. Porém, na marginalização e na violência é o lugar onde estão as pessoas negras no nosso país, que é no sistema chamado necropolítica, que é um conceito cunhado por um filósofo, eu ia falar já dele, encarceramento em massa e a precarização dos serviços públicos. Esses são os lugares que está naturalizada, a gente vê nos jornais, a gente vê na televisão, pessoas negras. Dado esse quadro aí, gente, pergunto para vocês uma pergunta que foi feita para a igreja na época do nazismo. Quando o nazismo explodiu na Europa, a pergunta foi, onde é que estava a igreja? Aí eu faço duas perguntas. Onde é que esteve a igreja quando centenas de milhares de pessoas foram capturadas na África
trazidas para o Brasil e para as Américas para serem escravizadas. Os grandes teólogos, será que não viram isso, para não virar tema de discussão? Onde é que estava a igreja? E hoje? Onde é que está a igreja diante de um quadro, que esse quadro não é de hoje, é da agora, gente. Essas três colunas que eu trouxe aqui para a gente, está acontecendo hoje em nosso país, em nossa cidade. E a pergunta que eu faço para a gente pensar é: onde estão aqueles que têm fome e sede de justiça diante de uma situação como essa? A gente vai continuar fechando os olhos, achando que isso não tem nada a ver com o evangelho? Não tem nada a ver com a igreja, isso? Pastor, Diga, Priscila. nessa época aí, os grandes teólogos estavam fazendo contorcionismo bíblico para encaixar a escravidão como algo aceitável e normal. Exatamente. Como, foi por causa de Noé, do filho de Noé, da maldição e etc. Não tem alma. Não tem alma. Enfim, mas vamos lá, vai caminhar para o final. Então, como eu falei, necropolítica é um conceito cunhado por esse filósofo aí camaronês, que eu tenho lido a obra dele nos últimos tempos, já falei dele outras vezes aqui, que ele diz o seguinte: o que é necropolítica? Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo, historiador e teórico político e professor universitário camaronês Achille Mbembe, que em 2013 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. E aí eu volto para a naturalização daquele homem morto lá no mercado. Se fosse uma pessoa branca, um adolescente branco, ou aquele jovem branco rebelde, sabe, que a gente conhece, que anda aprontando por aí, tenho certeza que hoje todos os canais de comunicação estariam chamando atenção para isso. Mas como for uma pessoa negra, normal. Se uma viatura... Tem um caso muito interessante, que é dois casos, né? Um caso foi o do que aconteceu em Alphaville. Não sei quantos viram. Em Alphaville, acho que foi em São Paulo, né? Que houve uma denúncia de agressão doméstica, de violência doméstica. A polícia chegou lá e quando chegou, o homem branco em Alphaville ofendeu, xingou o policial e o policial se recusou a entrar na casa dele porque sabe que é crime. Ele não pode entrar sem o mandato. Você acha que se fosse na favela, o policial ia ter aquele mesmo comportamento? Não. E por que não? A Achille Mbembe responde: porque há um projeto de necropolítica, onde o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. E aí eu digo, meus irmãos e irmãs, tem gente que até comemora quando a polícia, o caveirão, entra na favela e atira e mata um monte de traficante. Desculpa, mas eram traficantes. Então, isso nós cristãos não podemos aceitar. Nós cristãos não podemos fechar os olhos para isso. Tá? Um outro problema é um assunto estudado por essa antropóloga chamada Juliana Borges, que é o que ela chama de encarceramento em massa. Como eu falei, o problema do encarceramento em massa ele surgiu desde um dia depois, um momento depois da abolição da escravatura, que foi com a lei da vadiagem, que começou a encarcerar, um projeto de encarceramento de todos aqueles que eram tidos como vadios. E é como eu falei, se a população negra, que antes trabalhava na casa dos seus senhores, né, dos senhores escravos, e hoje foram colocados nas ruas, eles vão fazer o quê? Né? Vou colocar meu currículo aí no McDonald's. Tinha essa opção para eles. Né? Então, a partir daí começou um projeto chamado encarceramento em massa. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui, que Taine me ajudou e trouxe aqui alguns livros que eu recomendaria para todos os pais, tios e tias, avós e avós. Taine falou aqui. Estão ouvindo comigo? Alguns exemplos de literatura infantil, se você quiser presentear as crianças. Digo mais, não apenas as crianças negras, gente. Presentear também a outras crianças que não são negras para entenderem que há beleza também, tá bom? Então, brincando de fada, e a fada é uma criança negra. Esse outro aqui, que trabalha a questão Guarani, uma aldeia Guarani, questão indígena, tá bom? Esse aqui que eu acho maravilhoso, eu amo esse aqui, O Mundo no Black Power de Taió, maravilhoso esse livro. Tá? Eu posso mandar fotos depois lá no grupo. Se quiser presentear alguma criança, crianças negras e crianças brancas, eu recomendo. E uma Bíblia,
Essa briga aqui é muito boa, do arcebispo, Desmond Tutu, tá vendo? E aí mostra Jesus negão aí, tá vendo? Então, são indicações, existem materiais, se preocupem e presenteiem as nossas crianças, porque o racismo a gente começa a desfazer desde agora, tá? Gente, já são meio-dia, me dê só um tempo para eu terminar isso aqui. Oi. Eu queria só pedir para você é possível disponibilizar? A Gabriel já pediu. Pronto. Disponibiliza. Né? É isso. Pronto, disponibiliza acima. Sobre essa informação aí, a Juliana, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente analisar. Mas primeiro ela fala o seguinte, olha o que ela fala sobre o encarceramento em massa, gente. Abolida a escravidão no país, como prática legalizada de hierarquização racial e social, outros foram os mecanismos e aparatos que se constituíram e se reorganizaram como forma de garantir o controle social, tendo como foco os grupos subalternos e estruturantes, na página 37 do livro Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. E aí, olha esses dados aqui. O que esses dados dizem para a gente, gente? A maioria dos presos é jovem, negra e de baixa escolaridade. Outro dado. Mapa do encarceramento aponta maioria da população carcerária é negra, no site do governo brasileiro. Outro dado. Número de presos no Brasil aumenta 900% em 30 anos, diz pesquisa. Outro dado. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, registra pelo menos 812 mil presos no país. 41% não têm condenação, ou seja, nem foram julgados ainda. Então, o que tudo isso diz para a igreja? Né? O que diz para a gente? E, por fim, precarização dos serviços públicos. E aí eu sintetizei uma fala aqui que eu ouvi de algumas pessoas que discutem o assunto, dentre eles o próprio Silvio Almeida. É mais ou menos o seguinte, gente, não há como ser antirracista ou contra o racismo e não defender o SUS, por exemplo, os direitos trabalhistas, a escola pública de qualidade, universal e gratuita. E por que não? Porque a luta por esses direitos garante acessibilidade, dignidade e possibilidade de ascensão para a população pobre do nosso país, que, em sua maioria, é negra. Então, quem acessa ao SUS, quem precisa dos direitos trabalhistas, quem precisa deixar os seus filhos numa escola pública, são pessoas negras. E quando a gente fala de uma igreja que está atenta e preocupada e querendo combater isso, nós precisamos estar olhando para a agenda política do nosso país. Então, irmãos e irmãs, não tem como ter uma voz profética, não tem como ter uma voz de denúncia profética, se nós fecharmos os olhos para questões políticas do nosso país. Não tem como, gente. Não tem como questionar, por exemplo, a promessa que foi feita com a reforma trabalhista que ia surgir milhares e milhões de empregos no nosso país. Onde é que estão esses empregos? A gente precisa perguntar, onde é que estão esses empregos? A proposta não foi, faz uma reforma trabalhista, que aí vai ter muitos... Onde é que estão os empregos? Para onde foram? Né? Estavam ameaçando a privatizar o SUS. Por que não deve? Por que a gente deve lutar contra isso? Então, se a gente quiser, de fato, nos levantarmos contra o racismo, a gente precisa estar atento a essas questões. E aí, para terminar, como eu falei, o que é racismo? Primeiro, o que é racismo, como ele se apresenta, como é que ele se organiza na nossa sociedade, e o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Eu trouxe 3 versículos bíblicos, que a gente já conhece. Primeiro é um texto muito conhecido nosso, que é de Romanos, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Que diz assim: portanto, dado tudo isso aí, portanto, meus irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ponto. O que significa ser um sacrifício vivo? Paulo enfatiza que devemos ser um sacrifício vivo. Que geralmente os sacrifícios são mortos. O sacrifício é matar um cordeiro para Deus. Mas Paulo fala, não, vocês não precisam matar. Vocês precisam ser um sacrifício vivo. Vivo.
santo e agradável a Deus. Ou seja, uma vida de doação absoluta a Deus. E uma vez doado absolutos a Deus, os princípios e valores que nós temos não são os nossos, e sim os princípios do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus, Paulo fala que é alegria, paz e justiça. Tudo que promova a alegria, tudo que promova a paz, tudo que promova a justiça são os princípios que os cristãos devem abraçar. E aí ele continua: e não viva conforme os padrões desse mundo. Nós não devemos viver. Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Essa desculpa de que eu sou assim mesmo não cabe para a gente. Eu sou racista mesmo, meu avô foi, meu pai foi, e é assim mesmo. Não, gente. Eu sou machista mesmo, meu pai era assim, então eu sou igual ao meu pai. Não, gente. Nós somos crentes. E nós passamos por essa experiência de transformação em Cristo diariamente, constantemente. Negar não é o caminho. Vou dizer uma coisa para nós homens. Quem me confronta sobre o racismo é minha esposa, e agora a Laura. Desculpa, o machismo. Quando eu falo alguma coisa, tá e fala, poxa, isso foi muito machista, viu, Lázaro? E antes eu negava, falava, não, dava uma explicação, tentava. E hoje eu falo, de fato, eu preciso mudar isso. Porque negar nunca é um caminho, gente. Se uma pessoa negra falar, essa frase foi racista, isso que você falou foi racista, ao invés de você ficar procurando se justificar, pense no que a pessoa está dizendo. Poxa, ele está dizendo que eu sou racista. Por que eu sou racista? Será que eu sou mesmo? Será que eu sou e não sei? Que eu acredito que a maioria é e não sabe. Alguns sabem, gostam de ser. E outros não sabem mesmo. Como eu falei, reproduzem sem pensar. Então, quando alguém fala assim, isso é racista, não fique procurando desculpinhas, não. Pense. E como cristão comprometidos em ser melhor a cada dia, tente mudar isso. Até pergunte à pessoa, poxa, e como é que eu posso mudar isso? É o caminho. Se nós quisermos, de fato, destruir isso em nossa nação, o caminho é esse, um dos caminhos. Segundo versículo que eu queria ler. E aí, deixa eu terminar. E aí nós vamos experimentar, e não somente a gente, o maior número de pessoas possível vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Segundo versículo que eu quero ler. Isaías, também um texto maravilhoso que todos nós conhecemos e eu amo, está grifado em todas as minhas Bíblias. O jejum que eu quero não é esse? Saltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo. Todo jugo a gente tem que romper. Todo. Esse é o jejum que agrada a Deus. Continua. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Gente, desejar que uma pessoa tenha atendimento público de qualidade e pão sobre a mesa não é coisa de comunista, não, gente. É coisa de quem tem um coração batendo no peito. Você querer que o trabalhador receba um valor digno pelo seu salário, tenha acesso à saúde de qualidade e seu filho à escola de qualidade, isso não é bondade, é justiça. Não é querer ser bondoso, é querer ser justo. E a Bíblia, para nós cristãos, nos dá fartos versículos para isso. Esse texto de Isaías aqui é um manifesto para a gente. É o que a gente deseja. E o texto continua. Aí sim, vocês clamarão ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio todo julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os... Olha só, com renúncia própria. E por que renúncia própria? Porque não tem como abraçar uma agenda profética sem sofrer as consequências disso. Não tem como. Um dos profetas últimos que nós tivemos aqui na Terra foi um homem chamado Bonhoeffer. Bonhoeffer resolveu se levantar contra o nazismo e morreu por isso. Pergunta quanto é que nós, que temos fome e sede de justiça, estamos dispostos a morrer pelo evangelho da justiça? Dedo acusador é a falsidade do falar. E com renúncia você beneficiar os famintos, satisfazer os desejos do aflito, e então a luz se despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. E por fim, para terminar, Provérbios 31, 8 a 9. Erga a sua voz
em favor dos que não podem se defender, dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres, dos necessitados. Sabe quando você estiver no mercado e você perceber um ato de racismo, chegue junto da pessoa e fale, olha, eu estou aqui com você, eu vi tudo, eu posso testemunhar. Quando você estiver vendo uma injustiça, finja que não viu, não. Não tem nada a ver com isso. Se importe, se preocupe, pergunte como você pode ajudar. É isso que o texto está dizendo aqui. Erga a sua voz. Chame atenção. Acolha, abrace, fortaleça. Aí sim nós estaremos fazendo alguma coisa. Não é só compartilhando textinho na internet ou fazendo coisas online. São ações práticas do nosso dia a dia que nós cristãos fazemos a diferença com relação a isso. E é isso, gente. Queria ouvir vocês aí, se alguém tem alguma observação a fazer, alguma coisa a... Como é que eu faço agora? Sempre esqueço. Pastor, Oi. é Dani. Uhum. Eu gostaria de falar. Por favor, Dani. Bom dia, irmãos e irmãs. Então, quando alguém fala sobre esse assunto, eu me sinto assim, me entendam, eu me sinto muito indigna assim de estar comentando. Mas eu estou aqui no meio da minha igreja, porque eu aprendi, né, nesse tempo aí, enfim, na universidade também, enfim, as redes sociais e os espaços que muitas vezes a gente participa, né, que fala sobre os assuntos, né, assuntos de racismo e tudo mais, e que a gente tem que encontrar o lugar da fala de cada um. E eu não me sinto realmente direito de muitas vezes dar minha opinião sobre o assunto, porque eu sou branca e eu não vivo, não vivencio no dia a dia situações que o negro vive. Mas eu queria compartilhar uma situação que aconteceu tem pouco tempo, porque até naquele evento que a gente fez, né, sobre feminismo, lembram que a gente fez, né, que, enfim, eu contei, né, sobre a questão de quando eu estou dando aula, né, e sobre o meu planejamento escolar, né, o meu planejamento na escola, que eu sempre procuro, até por conta da questão, até como Priscila falou, da lei, né, que fala que a gente precisa, né, falar sobre isso, enfim, é obrigatório, e a gente sabe que não é só por a questão da lei, a gente sabe que é necessário. Mas, por conta desse período agora do dia 20, né, de novembro, eu procurei John, para me ajudar na elaboração da minha aula, que eu queria falar sobre consciência negra, né, com as crianças. E por que eu procurei John? Eu já tinha feito o meu planejamento, só que eu não me sinto segura. Eu disse, meu Deus, será que o que eu estou fazendo, será que o que eu planejei tá sendo assim, o meu receio era parecer uma coisa meio folclórica, assim, tipo uma data comemorativa e eu vou falar sobre como normalmente se acontece, que graças a Deus as coisas estão caminhando para a mudança, a gente espera, né? Mas eu procurei John e eu apresentei o plano para ele. Ele disse, ele foi muito bonzinho comigo, muito generoso. Porque John é envolvido, John é professor, ele é envolvido com o assunto e tal. E ele, enfim, aprovou o meu planejamento, né? Ele disse, Dani, que aprovar o quê, né? Assim, enfim, ficou me dando bronca e tal. Mas por que eu procurei ele? Porque eu sei que ele, enquanto jovem, negro, homem, enfim, envolvido e tal, ele seria a pessoa ideal para analisar o meu conteúdo, o meu planejamento, sabe? Eu poderia procurar outras pessoas, poderia procurar minha coordenadora, poderia, mas eu sabia que ele sabia falar sobre o assunto, ele podia me ajudar. E logo no início do culto, o pastor falou sobre por que não falar sobre esse assunto nos espaços, na igreja, por exemplo, né? E eu fiquei pensando, se a gente que tem essa oportunidade de participar de um momento como esse,
que o pastor trouxe informações tão preciosas, né? Números, informações históricas, né? A participação de professores de história, professores, enfim, pessoas que estudaram sobre isso. A gente viu a crueldade que foi o período assim da escravidão. Quanto mais você estuda sobre como foi o período da escravidão, a gente entende que o racismo é uma coisa que, tipo, vai existir por muito tempo. Tipo assim, não sei se vai acabar, não vai, eu acho. Porque é um acúmulo histórico, é uma coisa tão cruel que me dá nojo, assim, é muito nauseante, assim. Todas essa naturalidade que se formou por conta da história, né? E tem um curta-metragem que eu assisti há um tempo atrás, quando eu estava em estágio, porque na escola que eu estava estagiando rolou um episódio de preconceito contra uma menina negra, e aí fizeram um movimento na escola para meio que assim trabalhar sobre o assunto entre os alunos. Inclusive, a menina que praticou o ato de racismo contra a outra, ela deu uma aula, menina. Eu não sei o que aconteceu, acho que foi a família dela que, enfim, com a ajuda da psicóloga e tudo mais da escola. E a menina acabou meio que assim redimindo assim e falando, assim, estudando sobre o assunto para poder falar. Mas eu assisti um curta nessa época que eu participei desse episódio que aconteceu lá, chamado, deixa eu só, que eu tava com ele na ponta da língua e, quer dizer, Vista a Minha Pele. É um curta do Ministério da Educação. Não sei se John já viu, mas é um curta muito interessante. É muito interessante que fala sobre como se fosse assim, a situação contrária que a gente vivencia. Por exemplo, a gente vê referências na mídia, nos livros, como o professor falou, as literaturas, tudo é com referências brancas. E nesse curta, fala como se o mundo, vamos dizer, a gente vivesse o contrário, como fosse tudo negro, a referência fosse negra em tudo. E, assim, é muito chocante como a gente vê claramente que o racismo, ele é real. Que ele, tipo assim, assistam, se chama Vista a Minha Pele, né? Vista a Minha Pele. Porque aí você, tipo assim, você não vai ter dúvida nenhuma de que o racismo, ele existe, que ele é real e que ele é escancarado. Então, assim, agora esse parêntese que eu vou abrir aqui, eu tô falando com muita vergonha. Mas eu, desde muito nova, quando eu comecei, assim, querer namorar, eu nunca, eu sei assim, a gente sempre botava, eu enquanto cristã sempre colocava, meu ponto principal é que meu namorado tem que ser cristão. Mas eu sempre teve 2 pontos, meu namorado tem que ser cristão e negro. Minha gente, eu sempre quis namorar com negros. Minha mãe sempre falou isso comigo, assim, meu Deus. Eu tô confessando isso porque dos meus poucos namorados que eu tive, todos foram negros. E Lucas, graças a Deus, eu vou casar, ele é negro. Mas eu tô falando isso só para dizer assim, que eu tinha esse... Enfim, vou desligar aqui que eu estou com vergonha, mas enfim. Para terminar assim com um bom... com um comentário meu, é isso. Obrigada, gente. Deus abençoe. Dani, o pastor, e todos os irmãos, eu acho que você está tão no caminho certo, assim, no planejamento educacional. Eu sei que você trabalha com educação infantil e o pastor deu todas essas dicas, ele vive isso com as crianças dele e nós precisamos investir na educação. A gente tem uma base que o pastor já citou, né, de Romanos 12, e tem um momento que ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento transforma. E precisamos investir nisso com as nossas crianças. Eu vivi no Babylândia, que é uma escola de riquíssimos, onde eu trabalhei durante 8 anos, e aí eu fiquei muito chocada, porque uma criança de 3 anos de idade, eu contando histórias sobre, justamente nesse período de novembro, porque era consciência negra, depois começava Natal, né? E aí ela disse para mim, assim, depois que eu contei minha história sobre uma criança negra e tudo, aí ela olhou para mim, pequenininha ela, e ela disse: né, tia, não é todo preto que rouba. E
Aí eu disse, então, né, eu tô aqui trabalhando, dando aula para você, o tio Maguinho, que era o professor de musicalização, que era negro. E aí eu fiquei espantada, fiquei meio sem fala, porque como é que pode uma menina de 3 anos reverberar uma fala como essa? Então, ela é produto de uma família, de um cotidiano, ela reverberou uma fala e isso acontece quando a afetividade entra na história. A pessoa, não, você não é negra, eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu trabalho com luto de, né, amor, criatividade. Não, eu não posso ser negra, né? E se consegue me ver como negra, fica com aquela perplexidade. Caramba, não é todo preto que rouba. Então, me disseram isso. E aí a cara dela era aquela cara de já comecei a rever os meus valores. Sim, ela ficou meio que chocada. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso tudo, a gente precisa usar as nossas redes sociais. Uma outra coisa que eu quis falar, eu sofri uma violência umas 3 semanas atrás numa UPA, por conta do SUS, e porque eu sou negra, e porque uso esse serviço. Meus irmãos, a desconstrução no SUS é algo tão entranhado que os próprios funcionários e os terceirizados, quando você chega no hospital USE ou em qualquer UPA, observe se você ouve uma boa notícia da boca dos funcionários. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. É claro que temos a vacina, é claro que temos o médico. Sim, nós vamos agora marcar rapidamente a sua solicitação na internet. A gente só ouve coisa negativa. Ah, olha, esse horário só tem que esperar. Olha, a médica não gosta. Olha, a senhora talvez difícil conseguir, viu? Otorrinolaringologista no SUS. No USE, a mesma coisa. Olha, esse médico não está, a gente vai ter que ligar para ele. E aí a minha resposta de resistência para ela, e eu termino com isso, eu olhei para ela bem, com uma voz bem de negona mesmo, eu olhei para ela e disse assim, pode chamar o médico, eu sei que a luta do SUS é grande e eu esperarei esse médico até 1 da manhã, se for necessário, eram 16 horas. E ela, com muito a contragosto, ligou para o médico, que chegou com jaleco de primavera, né? Eu atrapalhei os 2 plantões que ele estava fazendo simultaneamente, ele estava ganhando do SUS e trabalhando no Primavera. Então, ele veio, depois de 2 horas, atendeu o Rafael em 5 minutos e foi embora. Então, essa desconstrução do SUS é dentro. Então, eles desconstroem, eles falam mal, eles cortam as verbas e depois apresentam a solução. A solução é privatizar, a solução é terceirizar. E aí, oremos e vamos agir de forma contundente. Vá ao posto de saúde, use todos os seus direitos, cobre um bom atendimento, confronte os funcionários. Você é terceirizada? Você é funcionária pública? Você está falando mal do SUS? O SUS é nosso, não fala assim, entende? Então, é necessário dar a cara para bater para a gente poder ver nossos direitos garantidos. E é isso. É isso, gente. Antônio, quer falar alguma coisa? Está com o microfone ligado? Meu irmão Antônio. Não, pastor, não. Ah, tá. Gente, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário? Pastor, Quem é? Enaura. Fala, Enaura. Eu acho que eu vou ser um pouco mais longa, mas eu ia mostrar em vídeo o pastor que tocou no assunto dos lápis de cor, né? E eu ia mostrar que eu tenho um conjuntinho assim de tons de pele de lápis de cor, que é uma coisa nova, né? O mercado ele vem lançando coisas mais personalizadas. Mas, independente disso, claro, é uma coisa especializada e nem todo mundo tem acesso, porque não vem necessariamente naqueles conjuntos de lápis de cor convencional, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é para a ideia de como as decisões que a gente toma na vida dizem mais respeito a essa questão
do preconceito racial do que a posse de, digamos assim, de recursos didáticos, né? Sejam livros, seja cores, seja tinta, seja... Porque a gente tem todo o poder de adaptar, né? Mas é como a gente se posiciona diante disso. E durante a conversa, que eu achei muito, muito pertinente, e acho que é muito incrível a igreja estar discutindo isso abertamente. Outro dia eu me atualizei com o vídeo que teve do fórum sobre mulheres negras, né, da própria Igreja Alvorada, e eu também me surpreendi porque nesses últimos tempos eu não estava acompanhando tudo em tempo igual a todo mundo. E me surpreendi com a sinceridade com que se tem falado do tema. Então, por exemplo, algumas falas, alguns depoimentos me chamaram a atenção. Eu lembro de alguém, não sei exatamente quem, mas da nossa igreja e de outra igreja também, falando sobre a mulher negra ser a última a ser escolhida, por exemplo, pelos varões, digamos assim, né? Ela é sempre deixada, preterida, deixada para uma outra ocasião. Sempre as mais, eu diria assim, isso me chamou a atenção, porque eu cresci sentindo algo parecido, embora exista uma discussão aí dentro do próprio racismo, que é uma discussão sobre o colorismo, ou seja, existe uma dificuldade de se entender negro, aquele que não é tão retinto, né? E aí a gente tem as variações de cores, o negro mais claro, o negro mais médio, o negro mais escuro e por aí vai. E eu lembro que durante toda a minha adolescência, né, eu não entendia, porque a gente também vai amadurecendo com o tempo, percebendo esses mecanismos sociais de racismo com o tempo. Eu lembro dessa sensação de que por que a branquinha é sempre a preferida? Por que ela tem a cara de anjo? Por que ela é tratada como uma princesa e as, digamos assim, morenas ou latinas e negras são tratadas como meninas safadas, ainda que não sejam? Parece que existe um estereótipo aí, né? Eu senti muito isso na pele. E há um ano atrás, mais ou menos, acho que há um ano e meio atrás, não lembro bem, 2 anos, eu fui convidada para falar num evento justamente sobre consciência negra. Me chamaram para dar uma palavra. Fora que eu já andei organizando também na faculdade algumas vezes esses eventos, mas quando eu fui chamada para dar uma palavra, eu falei justamente sobre o colorismo, que tem muito a ver com essa questão que Dani colocou, do lugar da fala, de como é complicado a gente se sentir no lugar da fala e ser autorizado também para esse lugar. E os desdobramentos que trazem a discussão sobre o colorismo, porque então muitas vezes você não é tão negro, tão escuro assim, mas está na categoria de negro, mas você é deslegitimado pela própria população. Outra coisa que eu acho interessante nessas polêmicas mais recentes aqui no Brasil, até brinquei assim vendo o caso acho que é o Acef que se pronuncia, né? Quando o advogado, quando ele fala da menina da lanchonete, inicialmente dizendo que ela é negra, depois ele retira o comentário dizendo que é negra. Aí isso me chama a atenção para 2 situações que tem a ver com colorismo, com essa coisa da dimensão de cores diferentes. Então, em primeiro lugar, ele chama ela de negra, sendo ele não um branco. Isso me surpreende, né? Quer dizer, e aí no Brasil, a gente para pensar que no Brasil, negros e brancos, essa questão da definição tá muito ligada a questões sociais. Então, de repente, alguém é negro ou é moreno, mas se ele for mais lavadinho, mais limpinho, tiver uma roupinha melhor, aí ele não é negro. É uma coisa que me chama a atenção, né? Então, se você tiver numa condição social, de status social, financeiro, mais abastado, aí você não é negro. Mas se você está numa situação de subalternidade, você é negro. E depois... Não, assim, Inaura, só uma fala em relação a isso daí, só para não perder. Não é que você não seja negro. Você não é tão negro quanto o outro negro. Isso, mas com isso. branco, você é negro. Você é um não branco. Isso. Eu digo assim, depois disso tem a questão de que se o negro tem dinheiro, a negritude dele é amenizada. Mas ele continua negro. Continua, mas amenizada. Então, a aceitação social disso. O Acef é advogado, tem dinheiro, era advogado do presidente da República, dos filhos dele. Então, ele se acha... o branco. Não branco, mas com a negritude ainda que não amenizada. Seja, né? E aí outra questão também, quando ele retira, depois que ele vai sendo chamado, ele retira a agressão, digamos assim, né? Quando ele diz assim, não, ela nem é negra,
Eu não sei o que é pior. Ele diz, ela é branca, eu não sei. Aí eu fico observando, eu não sei o que é pior. Se é o momento que ele chama ela de negro. Negra. Ele sendo também, eles colocando no lugar de branca. Ou quando ele diz assim, não, ela nem é negra, ela é branca porque ele está ali negando a identidade dela, né? E em especial é como se ele tivesse dizendo assim, somos todos negros no Brasil, né? Então, assim, é muito contraditório. E eu gostei muito da palavra inicial do pastor, quando ele diz assim, não é porque você casa com alguém, com uma mulher, que você deixa de ser machista. Então, essas coisas, elas estão numa estrutura social, no nosso comportamento, nos nossos genes, nas nossas posturas, posicionamentos que a gente tem de vida. Mesmo quando a gente está junto, é amigo ou é casado com alguém daquela outra cor. Isso me chama muita atenção. E é um processo difícil de se desconstruir. Eu acho que requer muita reflexão. E aí é isso. Eu queria só falar isso. Depois eu vou tirar a foto e mandar aqui a postagem do lápis de cor que eu tenho aqui para o chat. Mande no grupo, manda. Mande no grupo. Pastor Lázaro. Pastor Renato, deixa só a Elton falar e depois você fala, por favor. É breve. É só sobre uma experiência pessoal minha. Eu sempre tive muita dificuldade em relação a essas questões de identificação, de me sentir identificado como branco, como negro, como alguma coisa, e eu sempre me senti deslocado, como se eu não pertencesse a grupo nenhum, né? Eu não me considerava branco, mas às vezes também não me via considerado negro. Não por uma questão minha mesmo, mas por uma questão de sociedade mesmo, de estar inserido na sociedade, de pessoas não me verem como negro, mas eu também não sou visto como branco. E eu demorei muito para sentir isso na minha vida, durante a adolescência, até a fase adulta, de entender que isso também é uma espécie de violência que era feita comigo, era uma espécie de racismo que era feito comigo, que é essa ideia de racismo estrutural, de racismo naturalizado, né? Eu nunca passei por uma situação de discriminação, assim, direta, né, de uma discriminação perceptível logo de cara, de alguém me chamar de negro ou de querer negar alguma coisa para mim pelo simples fato de eu ser negro. Mas teve uma experiência que foi muito marcante para mim, que foi durante a minha lua de mel com Jéssica. A gente foi para um resort lá na Bahia, um resort de alto nível social, e quando a gente chegou nesse resort, assim, o que eu percebi logo de cara é que todo mundo que estava lá como hóspede era branco. E não era branco de tipo, ele tem a cor da pele clara. Não, era branco, 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 branco. Tinha gente estrangeira, tinha gente do sul do país, descendente de europeu. Então eram pessoas muito brancas, totalmente diferente do que a gente está acostumado no Nordeste mesmo, de Bahia, de Sergipe, que vê uma miscigenação maior. E desde o primeiro dia até o último dia, desde que a gente pisou lá, quando a gente passou pelas pessoas, eu percebi as pessoas me olhando da cabeça aos pés, com um olhar meio que de reprovação. E eu comentei isso com Jéssica. Jéssica não percebia isso, Jéssica não sentia isso com ela. E eu fui percebendo que era comigo. Até que um dia... E não tinha nenhum negro hospedado lá. Acho que a pessoa de pele mais escura era realmente eu. E os únicos negros que tinham eram funcionários. Até que, acho que no penúltimo dia da gente ir lá, foi que teve um casal de hóspedes que eram negros. E eu percebi que a maioria dos olhares que antes eram para mim começaram a ser virados para esse casal. E aí eu fui começar a perceber isso. Acho que esse dia foi que deu um start para mim, assim, do tipo, pô, agora eu me sinto dentro de um lado dessa tensão racial que a gente vive aqui, né? E eu fui percebendo essas coisas. Aos poucos eu fui percebendo o quanto foi negado para mim a ideia de uma representação, a ideia de eu me sentir deslocado e separado desses dois grupos polarizados, e como isso é violento na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que sofre com isso. Acho que a maioria das pessoas no Brasil sofrem com isso. Então, acho interessante essa ideia também. Exatamente. É o que eu sempre falo, Elton. Quando alguém fica com dúvida, pô, não sei se eu sou negro e tal. Um branco sabe identificar se você é branco ou não. É simples isso. Quando alguém está em dúvida, pô, mas eu tenho um tom mais pele e tal, um tom de pele mais claro e tal. Diante de uma pessoa branca, ela vai te identificar como uma pessoa negra. Isso é fato. Nós negros é que temos dificuldade de nos reconhecer, mas o branco reconhece quem não é branco, facilmente. E esses olhares de reprovação sempre acontecem. Vou fazer uma confissão aqui antes do pastor Renato, que o pastor Renato fala e termina a reunião, que são 12h30. Uma confissão.
Ainda hoje, eu tenho dificuldade de lidar com racismo quando eu estou, por exemplo, numa loja. Vou contar um exemplo. Tive que ir na Alteba semana passada, e aí, chegando lá, estava escolhendo, falando com o Taí no telefone, escolhendo algumas coisas para comprar, e o segurança começou a me vigiar. Passava pelo corredor, passava pelo outro, ficou me circulando, claramente. E eu sabia que ele estava numa ação racista. E eu confesso ainda hoje que eu não sei lidar com isso. Isso é tão violento, é tão constrangedor, é tão invasivo, que eu tenho toda essa teoria, todo esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. Mas naquele momento, eu não sei me posicionar. E eu confesso, ainda hoje eu tenho medo de acontecer comigo o que aconteceu com um cara lá em Porto Alegre. Ah, tá exagerando? Eu sinto isso. Eu sinto isso. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é violento, como é agressivo e como não desarma, porque o racismo ele está posto em nossa sociedade. Não é exagero, não é vitimismo, como algumas pessoas falam. É algo que está dado, e como o Elton falou, eu tenho dificuldade, mas quando você está diante de pessoas brancas, ela sabe identificar claramente que você não é uma delas, que aquele ambiente não é para você, aquele momento não é aquele lugar ali não é para você estar ali, porque aqui está naturalizado pessoas brancas. Pessoas negras só podem estar ali se estiverem a serviço. Fora isso, eles não estão ali, não é para estar ali. Cora, pastor Renato pediu para falar. Ele fala e você fala, tá bom? Tá bom. Pastor Renato. Eu vou ser objetivo, como sempre faço. Eu falo pouco. Bem, eu quero dizer que eu fui perseguido numa loja, mesmo sendo branco, não por causa da minha cor, mas por causa da minha veste. Então o cara achou eu muito mulambento e ficou me acompanhando dentro da loja também. Isso foi uma experiência. Mas eu quero dizer também que ontem, na Rede Globo, se eu não estou equivocado, foi ontem mesmo, ou sexta, a Rede Globo está falando de Fala Negras, parece que é o tema do programa. E o personagem entrevistado chama-se Tony Tornado. Para quem não lembra, ele cantava em 1970, ele cantava a gente morre na BR-3. Não sei se vocês ouviram essa música. Então, ele falando o seguinte, que casou com uma mulher branca chamada Arlete Salles, que também era envolvida com a televisão, era atora e parece que também diretora. E ele disse que sofreu muito com essa questão aí, porque quando ele ia para o cinema, quando saía do cinema, alguém botava uns papeizinhos lá no carro deles, falando coisas ofensivas, tal, tudo bem. Mas uma fala dele, para você perceber a complexidade dessa ideia de pertencimento, é muito marcante, porque a fala dele foi o seguinte: eu não faço parte de nenhum movimento negro. Eu sou um negro em movimento. Eu sempre estudei e estudo até hoje. Portanto, é isso que ele diz. Aí vem a questão da ideia da meritocracia, que está inserido nessa fala dele. Então, a questão é tão complexa que eu estou aqui tentando escrever 2 linhas sobre isso, e quanto mais eu tento, mais eu me embanano, não sei para onde ir. Porque a gente percebe que mesmo queriam ter consciência, né, de pertencimento, e eles se esquivam. E essas falas que eles dão complica muito mais ainda, como o pastor Lázaro disse. Lá em Salvador é a maior cidade do Brasil, se não do mundo, em quantidade de negros, só tirando da África, né, pela região. Mas ninguém elege o negro. Ninguém elege o negro, né? Então é difícil, o problema é sério, a gente precisa olhar para esse problema realmente com mais atenção. Chegou mais do que a hora e a gente não pode deixar de emitir ou de dizer aquilo que a gente sente a respeito de tudo isso. Obrigado. Até a próxima oportunidade aí. Valeu, pastor Renato. Cora. Quando você falou, pastor, dos medos que acompanham, né, uma pessoa negra. Então, eu tenho alguns medos, como a minha irmã, que usa Black Power desde sempre, e os lugares por onde ela caminha em São Paulo, né, os lugares por onde ela vai, ela mora no centrão da cidade, ela optou por morar lá,
E do lado da casa dela tem uma Cracolândia. A Cracolândia é o que menos me preocupa. Me preocupa o trajeto do lugar onde ela trabalha até onde ela vai em casa, porque se ela encontra um grupo neonazista, ela pode ser uma senhora, ela pode ter o cabelo como for, ela pode estar toda arrumadinha, mas eles são extremamente agressivos. Outra coisa que me constrange é que assim, eu tenho que ficar o tempo todo me policiando, porque eu tenho, em relação a isso, eu já briguei com guarda na rua, porque ele mandou parar o carro que eu estava, e eu disse, o senhor está parando meu carro porque eu estava com outra pessoa, né, dirigindo assim, o senhor está parando esse carro por quê? Não é para sua própria segurança, é uma vigilância de rotina. E ele me viu, né, eu estava bem negra, totalmente negra, com roupa de negro, com cabelo de negro. Uma outra coisa são os shoppings, quando a gente entra nas lojas. E o mais agressivo que eu já vivi foi ter um filho branco, do olho bem claro, que era Rafael. Quando o Rafael nasceu, o Rafael tinha um cabelo bem lindo e o olho cinza. E quando eu andava com o Rafael, eu estremecia. E eu sempre andava com a certidão de nascimento de Rafa na bolsa. Porque eu tinha muito medo que alguém já aconteceu com várias amigas minhas, né? Ai, você cuida desse neném tão bem, será que você tem um horário livre para poder trabalhar na minha casa? Ai, gostei tanto do jeito que você cuida, né? Chegar na porta da minha casa, que eu moro naquela vila que você conhece, pastor, e a pessoa, e eu tá com o meu black todo solto, e a pessoa bater na porta, e ela olha para mim e diz assim, sua patroa está? E eu digo, não, não está. Então, são situações que quando a gente tem uma consciência, dá vontade de brigar, dá vontade de partir para cima, mas aí a gente para, respira, pensa e de que maneira mais profunda a gente pode atuar nesse tempo hoje para que algumas coisas ao nosso redor, o mundo ao nosso redor possa ser transformado. Então, esse medo que você sente existe, ele é verdadeiro, acontece com toda a pessoa negra. Exatamente. Gente, muito obrigado por toda a contribuição. Muito importante tudo isso. Vamos seguir na nossa marcha aí, comprometida com o Evangelho, comprometida com essa voz profética de falar sobre esse assunto. É desconfortável, é complicado, é complexo, mas é extremamente necessário, como igreja, como cristãos, discípulos de Jesus, estarmos atentos a todas as questões que a sociedade apresenta e dar respostas à luz do Evangelho. Isso é ser comprometido com o Evangelho de Jesus. É entender que o Evangelho ele pode dar respostas a todas essas coisas e nós, comprometidos que somos, vamos estar atentos a tudo isso. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Senhor faça de nós cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré, para a glória dele mesmo e para o bem de todos nós. Eu ia pedir ao pastor Renato, mas como ele foi objetivo aí na sua fala, não sei o que e tal, vou pedir para João Marques orar ao Senhor, encerrando a EBD de hoje. Pode ser aí, Bibi? Você ora? Você ora, né? Crente ora. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, porque desde a sua revelação, tu se revelaste como bom, um Deus bom. Tua bondade, misericórdia se manifestou em toda a criação, em toda a sua presença, em todas as coisas, ó Deus, até a encarnação em Cristo Jesus, ó Pai. Este é o sumo bom, é o sumo bem, aquele que, sem pecado algum, deixando sua glória e poder, desceu, encarnou e foi crucificado, carregou sobre si nossas iniquidades, ó Pai. Que isso nos lembre, ó Deus, que isso nos faça lembrar que nós, toda essa discussão, toda essa iniquidade
é fruto da nossa queda, da nossa pecaminosidade. E não podemos ficar indiferentes, ó Deus. Não podemos, ó Deus, nos calar. Não podemos, ó Deus, deixar que a nossa mente seja entorpecida, ó Pai. Que adormeça, ó Deus, e que nós nos coloquemos em zonas de conforto, mas que, como filhos teus, revestidos da luz de Cristo, resgatados das trevas, sejamos, ó Deus, luz e sal no mundo, ó Pai. Que nós não pensemos que essa é apenas uma discussão, que isso apenas se dissipe em nossa mente, mas que no dia a dia, em cada momento, sejamos inquietados, que a sua igreja desperte do seu pecado histórico, ó Deus, de ter-se, ó Deus, sido omissa, por também ter, ó Deus, contribuído, ó Pai, sustentado, idealizado, ó Deus, todo esse processo maligno, ó Deus, e pecaminoso. Dar-nos, ó Deus, um dia na Tua presença e prepara-nos para logo mais. Abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Deus abençoe. Obrigado, Marques. Fiquem na paz. Até a noite, se o Senhor